Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus. Ao Senhor louvamos. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu te honro, Senhor. Eu te honro, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais um momento, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua boa, perfeita vontade. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, pelo mês de março. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos faltou. Aleluia. O Senhor não nos faltou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada pela oportunidade e o privilégio de começar mais um mês, Senhor. Um novo mês que nasce, Senhor. E que abril, Senhor, seja da visitação do Senhor. Aleluia. Da bênção, da verdade do Senhor sobre nós. De mais azeite sobre minha vida, sobre a minha casa, sobre aqueles que estão, Senhor, nesse momento vendo esse vídeo. Senhor, consagrado seja esse mês, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Obrigada pelas orações respondidas. Obrigada pelos novos motivos de orações. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor mesmo conduz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Santo, 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 santo. Meu lar é teu, Senhor. Minha casa é tua, Senhor. E todos nós somos teus. Te louvamos, te bendizemos. Enaltecemos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Obrigada, Jesus. Somos gratos, Senhor. Ainda, Senhor, que talvez aquilo que nós estávamos esperando não chegou no mês de março. Mas somos gratos pelo que o Senhor fez, pelas surpresas que o Senhor nos enviou, por aquilo que nem pedimos e o Senhor mandou. Então somos agradecidos. Aleluia, por isso te adoro. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de servi-lo. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor amado, de ouvir a tua voz, aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Seja bem-vindo, Senhor. Esse mês é teu, é nosso, Pai. É para teu louvor, é para a tua glória. E o meu coração te agradece. E meu coração te bendiz, Senhor, porque o Senhor é bom. Te adoro, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor, Pai. Bendito. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Eu creio, Senhor, que abril, Senhor, será demais a presença do Senhor. Eu creio, Senhor, que abril será, Senhor, tempo em que o Senhor, Pai amado, irá ainda mais, Senhor, com a tua mão poderosa estendida, Senhor, sobre minha casa, sobre aqueles que estiverem posicionados, sobre aqueles que estiverem, Senhor amado, na direção do Senhor. Pai, toma o teu lugar, toma a tua glória, toma a tua vontade neste lugar. Seja adorado o teu santo nome, seja bendito o teu santo nome, seja enaltecido que todos os projetos, Senhor,
na minha igreja, que todos os projetos deem certo, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura sobre aqueles que precisam, sobre os meus irmãos, que o Senhor traga alinhamento, que o Senhor traga unidade, que o Senhor traga palavra. Pai, no meu lar não falte, Senhor amado, o azeite, o fogo, Senhor, a paixão por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor cerque a minha casa com Tua presença, com o Teu sangue nos cubra, que o Senhor tome este bairro em Tuas mãos, que o Senhor alcance, salve, liberte, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para clamar, o Senhor nos chamou para, Senhor, fazer a diferença, o Senhor nos chamou, Senhor amado, para ser útil ao Teu reino. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo, Senhor, que o Senhor quer através de mim, em mim, através da minha casa, Senhor, que o Senhor, Pai, abençoe os nossos planos, Senhor. Nós vimos orando ao Senhor, Pai, para que o Senhor, Pai amado, faça a Tua vontade acontecer, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Tua vontade, Senhor, ela permanecerá para sempre. A Tua vontade, Senhor, permanecerá para sempre. Pai, e que a Tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável, se estabeleça em nosso coração. Pai, nós Te louvamos, nós Te honramos, Senhor, e agradecidos, Senhor, eu agradeço, Senhor, a minha casa agradece, a minha casa bendiz, Senhor, por mais esse mês, por mais provisões, por mais cura, por mais renovo, por mais do Senhor sobre nós, por mais verdade, aleluia. E eu vim nesse dia, Senhor, declarar que Tu és Deus, que Tu és santo, que a minha casa é consagrada a Ti, que as minhas redes sociais é consagrada a Ti, Pai, que tudo em mim, que tudo que Deus pertence à minha casa é consagrada ao Senhor, é consagrada ao Teu nome, é para o louvor da honra e da Tua glória, que todo mérito, que todo elogio eu entrego a Ti, que toda crítica eu entrego a Ti, seja ao Teu nome a honra e a glória. Obrigada, Senhor, Pai, por tudo que o Senhor vem fazendo, Senhor, nesses últimos meses, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigada pela bênção da amizade, obrigada pela bênção da unidade, obrigada pela bênção da reconciliação, obrigada pela bênção, Senhor amado, da permanência, obrigada, Senhor, pela bênção, Senhor amado e querido, das orações respondidas, aleluia. E eu creio e profetizo, Senhor, que abril continuará, Senhor, sendo das novidades do Senhor, das surpresas do Senhor, porque o Senhor é bom. Ó Deus poderoso, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, Senhor, ao Teu nome, a Ti, ó Deus, Deus de amor, que entregou o Filho Jesus para morrer por nós, para nos salvar, para nos alcançar. Aleluia, a Ti, Jesus, reconhecemos a Tua obediência, o Teu sacrifício, reconhecemos tudo que fizeste pela humanidade, por nós. Obrigada. Obrigada, Jesus, por se entregar por nós. Obrigada, Jesus, por ser a nossa Páscoa. Obrigada, Jesus, por ter se feito um cordeiro mudo. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue puro. Aleluia, que nos purifica de todo o pecado. Não podemos mais andar, Senhor, nas trevas. Não podemos mais nos sujar, porque o Teu sangue é precioso. Aleluia, obrigada, Jesus, porque ao subir, ao acender os céus, o Senhor deixou o Teu Espírito que está aqui conosco. Queremos reconhecê-lo e queremos bendizê-lo e queremos dizer: Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Deus, aqui para nos ajudar a prosseguir. O Teu Espírito é um Espírito criativo, é um Espírito que nos impulsiona, é um Espírito que nos dá equilíbrio, que nos dá maturidade cristã, que nos dá a consciência de andarmos na santidade do Senhor, que abril seja um mês de santidade, de verdade, em todo o tempo, na minha casa, em todos os ambientes que eu estiver, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que é bom, que é fiel, a esse Deus que não falha, a esse Deus que não perde nenhuma batalha. Aleluia, a esse Deus eu sou grata, a esse Deus eu sou grata por estar aqui, por poder usar o ar que está em meus pulmões para glorificar a esse Deus que é fiel, esse Deus que é poderoso,
Esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que é fiel, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está aqui. Se você chegou por curiosidade, se você chegou por direção do Espírito, se você chegou aqui, aleluia, seja por qualquer motivo, seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Se você está em minhas redes sociais há pouco tempo, é um prazer tê-lo aqui, em nome de Jesus, é um prazer conhecê-lo, é um prazer fazer parte do seu ciclo, né, de amizade. Que Deus te abençoe, glória a Deus. Se você chegou até aqui e você ainda não professa o nome de Jesus, eu quero te encorajar. Não é tempo de estarmos longe de Jesus. Se você está afastado, volte para os caminhos do Senhor ainda hoje. Porque Deus é real. Deus é poderoso. Deus quer usar a sua vida como um instrumento para alcançar multidões. O Senhor quer alcançar a tua vida, para alcançar a tua casa, para mudar a tua história. O Senhor quer alcançar a minha e a sua vida todos os dias. Nós somos alcançados por essa graça infinita de Jesus sobre as nossas vidas. Essa graça infinita de Jesus, Ele nos alcança para que sejamos todos os dias levantados por Ele, para que sejamos todos os dias alcançados por essa graça, alcançados por essa glória. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário não foi em vão. Ele apaga todo o passado, todo o pecado. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tudo que nós fazemos precisa refletir a glória de Deus. Tudo que nós fazemos precisa exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Tudo na nossa vida precisa ter um sentido, um propósito que leve ao nome de Jesus ser glorificado. Tudo que eu faço não diz respeito apenas a mim. Tudo que eu quero, tudo que eu planejo precisa passar pela peneira da oração. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas a oração e a intimidade com Deus nos dá a maturidade de cada vez mais nós melhorarmos as nossas orações. Quando nós oramos com o Espírito Santo nos ajudando, Ele vai colocando as necessidades certas pelas quais nós precisamos orar, pelas quais nós precisamos pedir, sonhando os sonhos do Senhor. As orações que o Senhor quer que nós oremos, o que você tem planejado no mês de abril? O que o teu coração anseia? O que o teu coração arde? O que você deseja fazer para Deus este mês? Não se contente apenas em fazer parte de um departamento da sua igreja. Não se conforme apenas em você ir aos cultos regularmente. E tudo isso é muito bom. Sermos úteis onde o Senhor nos permitir, mas não limite o poder de Deus. Aí na sua casa, no que você faz, você pode glorificar ao Senhor. Você é um empreendedor em casa, você é um trabalhador, uma trabalhadora do lar, você trabalha em casa, faça um serviço ao Senhor, glorifique a Jesus com aquilo que você faz, com aquilo que você realiza. Você conhece a história de Dorcas? Dorcas, ela produzia, roupas, ela construía roupas, ela costurava, ela produzia roupas. E ela servia ao Senhor. E ela fazia diferença no ministério do Senhor, no ministério dos discípulos. Mas ela estava lá, ela produzia roupas. Certamente ela fazia muitas outras coisas no serviço do Senhor. Muitas coisas, mas ela glorificava o Senhor. Daí quando ela adoeceu e morreu, as pessoas mostraram a Pedro as túnicas que ela fazia. E você? Se você não estivesse mais nessa terra hoje, o que as pessoas falariam ao teu respeito?
O que as pessoas se lembrariam de você? Porque a Dorcas, ela não produzia apenas camisetas, ela não produzia as roupas, ela não costurava apenas, não produzia apenas roupas, ela não confeccionava apenas, ela fazia com um propósito, com um sentido, e por isso ela foi lembrada. Tudo que a gente faz no reino de Deus tem que causar a glória do Senhor, tem que atrair a glória do Senhor, tem que trazer ao louvor ao Senhor. O apóstolo Paulo, em seu ministério, ele trabalhava. Ele chegou em determinado momento que ele trabalhava. Ele mesmo. Ele quis por ele mesmo trabalhar. E ele trabalhava com muitas coisas. E temos diversos homens de Deus que faziam e nem por isso abdicavam da sua vida com o Senhor, nem por isso abdicavam da sua vida com Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor quer de nós em tudo que nós fizermos. O Senhor nos quer em tudo que nós fizermos. Se você é aquela mãe, é aquela avó que dá sustentação e que precisa, muitas vezes, faça com amor, faça com dedicação, não faça com peso. Se de fato é necessário, né, um filho está doente, um filho precisa trabalhar para sustentar a casa, se há uma necessidade extrema, né, então faça com amor, cuide com amor, eduque com amor, ensine a palavra de Deus com amor, aproveite essa oportunidade, assim como o Timóteo teve mãe e uma avó que instruíram ele no caminho do Senhor. Faça isso. Não estou abrindo aqui, né? Eu não concordo, mas virou uma rotina de vós passarem a ser segunda mãe. Né? Não é sobre isso. É sobre um filho que tem saúde, pode estar com o filho e não fica. Estamos falando de outra coisa, mas estamos falando aqui de necessidade extrema, que se você cuida, cuide com amor, que se você faz, faça com amor. Aqui é uma palavra para cristãos, né? Para cristãos ou aqueles que conhecem a palavra e por algum motivo não estão mais na caminhada. Então, eu não sei como você chegou aqui, se você chegou aqui por uma curiosidade, se você chegou aqui por um direcionamento, independente disso, seja muito bem-vindo. E que a palavra do Senhor ecoe em seu coração e no meu coração. Então, que tudo que você fizer reflita a glória de Deus. Se no seu trabalho você desempenha, seja qual for a tarefa, dê o seu melhor, faça o seu melhor, glorifique o nome do Senhor naquilo que você está fazendo. Glorifique o nome do Senhor, seja o melhor, dê exemplo para os outros, chegue cedo no seu trabalho, entregue aquilo que lhe foi confiado no tempo que foi proposto. Seja sal, seja luz, graça e paz. Eu não consigo ver quem está aqui, mas graça e paz do Senhor, shalom. E então, entregue o seu melhor, faça o seu melhor. Se você é mãe solteira, você tem os seus desafios na sua vida, mas dê o seu melhor ao seu filho, na medida do possível. Se você tem suporte, amém. Se você não tem suporte, clame a Deus, ore a Deus para que o Senhor te sustente, para que o Senhor te dê graça, para que você também seja humilde para pedir ajuda quando necessário, mas nunca abra mão da sua responsabilidade de amar, de zelar, de ser mãe. Se você é um pai de família, se você é um pai, ajude a sua esposa, oriente os seus filhos no caminho do Senhor. Se está enfrentando problemas, dificuldades no relacionamento, ore ao Senhor, senta e conversa. E o Senhor dará a instrução. Nós precisamos entender que o nosso lar, nosso casamento, os nossos filhos não são só para nós mesmos. Graça e paz, Josivânia, seja bem-vinda. Não são para nós mesmos.
o nosso lar, o nosso casamento é precioso, nossos filhos são preciosos ao Senhor. E se há tanta investida do inimigo contra, é porque realmente é precioso. E nós precisamos de olhos espirituais nesse tempo, para que a gente consiga entender que o Senhor tem mais para as nossas vidas, que o Senhor quer fazer na sua casa, no seu lar, uma pequena igreja, uma célula. Você pode muito bem, não se conforme apenas em coisas que você faz na sua casa, na sua igreja. É muito bom ser útil, seja útil na obra do Senhor de várias formas que Ele quiser te usar. Deixe o Senhor Jesus te usar, mas que o seu lar seja a sua prioridade também. Que você fale da palavra de Deus em todo o tempo aos seus filhos, na sua casa. Seja uma pessoa, um homem, uma mulher intencional. Louve ao Senhor. Se você toca instrumento, pega o seu instrumento e toca com alegria, e toca com prazer. Faça momentos de culto no lar. Ah, mas eu não tenho apoio. Faça. Comece. Porque nós incentivamos uns aos outros. É cansativo muitas vezes, eu sei. Muitas vezes nem sempre a gente está bem. Tem momentos que a gente está mais desanimado. Mas olha, nunca deixe um segundo de ler a palavra. Essa palavra tem transformado a minha vida, tem transformado a minha casa, tem transformado o meu lar. Essa palavra tem me mantido na promessa, sim, porque quando Deus nos faz uma promessa, nós temos que nos manter nela. Se Deus te deu uma promessa, você precisa permanecer nela. E quando você lê as Escrituras, você pode ver que existem milhares de promessas feitas para nós. Uma delas é: estarei convosco até a consumação do século. Então a gente não pode se sentir sozinho, a gente não pode se sentir abandonado, porque Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Promessa que Deus te faz não é só quando Ele usa um profeta, não. Não é só quando ele fala através de alguém, não. É quando, inclusive, Ele usa você também. Quando Deus fala dentro de você promessas que Ele vem fazendo, que Ele vem falando, Ele é fiel para cumprir. As promessas que estão aqui, na palavra de Deus, são promessas eternas que nós precisamos nos apossar. Não podemos limitar o poder de Deus. Deus tem promessas para nós todos os dias, em todo o tempo. A palavra do Senhor diz assim, lá em Salmos 39, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Essa palavra faz parte da minha leitura de devocional que eu tenho. E eu resolvi hoje, 1º de abril, abrir essa live, consagrar essa live ao Senhor, consagrar minha casa ao Senhor e dizer, Senhor, estar consagrado a Ti o mês de abril. Faça isso todos os meses. Consagre a sua casa, consagre a sua família. Declare bênção sobre a tua casa. Declare bênção sobre o teu lar. Declare palavras de bênção. O que você identifica que a sua casa está precisando? A minha casa está precisando de provisão, minha irmã. Ore por provisão. Ore por provisão. Pegue a palavra e comece a declarar. Minha casa está muito desanimada. Ore para Deus te dar esperança. Para que vocês esperem com paciência no Senhor, como o Salmo 40 diz. Sempre traga a palavra de Deus para o seu cotidiano, para as suas demandas. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa vida o tempo todo. Nós precisamos nos mover pela palavra. Essa palavra que não vai nos manter firmes nos dias difíceis. Nós não podemos deixar para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, somente quando chega o dia mau. Somente quando chega a dificuldade. Não, isso tem que fazer parte da vida do homem, da vida da mulher de Deus. Uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de palavra de Deus. Observe como estão as tuas palavras. Muitas vezes vivemos uma vida por causa do fruto das nossas palavras. Muda a tua forma de falar sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus, mude as suas palavras. Tenha uma rotina de leitura bíblica. Se você tem dificuldade de ter constância, se planeja. Eu tenho um caderno de anotação, onde ali
me ajuda a eu ter uma rotina. Eu não tenho dificuldades de manter uma rotina. Mesmo assim, eu gosto. Por quê? Porque vai ter dias que eu não vou me acordar bem. Vai ter dias que eu vou estar no período da TPM, que chega para qualquer... Quando eu tenho uma rotina, por mais que eu em umas áreas mais disciplinadas, mesmo assim eu sou humana, eu sou carne, e eu tenho que estar preparada. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma prioridade na minha vida. Eu decidi que ser uma prioridade na minha vida. Por isso que eu faço leitura bíblica anual, porque todos os dias eu medito na palavra de Deus. Tem dias um pouco mais rápido, tem dias que é mais demorado, mas todos os dias eu tenho um entendimento da palavra de Deus e isso me mantém acesa, isso me mantém com azeite. Então começa a ter uma disciplina espiritual. E hoje a leitura de Salmos 39 até o capítulo 41. Eu resolvi começar lendo aqui alguns hoje. Né? Então lá em Salmos 39 ele continua dizendo, o salmista diz, né, que enquanto ele estiver diante do ímpio, ele vai ter cuidado com as palavras. E é esse cuidado que nós temos que ter. Ele fala aqui com o ímpio, mas diante de qualquer pessoa, nós temos que ter cuidado. Porque muitas vezes as pessoas se aproveitam das nossas palavras para distorcê-las. Então, é claro que muitas das vezes nós não vamos ficar calados para sempre. Haverá aqueles que vão distorcer de qualquer forma. Mas, na direção do Senhor, quando a gente anda na direção do Senhor, o Senhor nos poupa de muitas aflições. Aflições essa que vem através das nossas palavras, da nossa boca, dos nossos pensamentos, porque todas as palavras que saem de nós, das nossas bocas, são pensamentos produzidos aqui. Então, como que tá as suas palavras? Como que está a tua vida? Começa a olhar para os teus pensamentos. Como está a tua casa? Como está a tua família? Começa a olhar os teus pensamentos, como que eles estão. Quando nós temos um pensamento na palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Eu me lembro que antes, quando eu não tinha uma rotina bíblica, né, eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava muito distante de ter uma vida disciplinada espiritualmente e ter uma vida no cotidiano. Assim, do lar, do trabalho, né, das coisas de casa. Eu achava isso muito distante. Mas por quê? Porque eu me acordava às 9 da manhã, quando não estava trabalhando, né, fora, antes de ter filho. Eu achava uma coisa muito distante, porque eu era indisciplinada com o meu tempo. Quando eu tive filho, eu aprendi que nós temos tempo para tudo. Algumas prioridades mudam, algumas coisas mudam quando a gente tem filho. Só que antes de eu ter filho, eu era indisciplinada. Eu não fazia a metade do que eu faço hoje, sendo mãe, esposa, dona de casa e trabalhando. Eu não fazia a metade. A maternidade dá uma maturidade para nós, né? Tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, mas a maternidade me amadureceu bastante, juntamente com o casamento. Mas eu precisei me posicionar, eu precisei tomar algumas as atitudes, eu precisei caminhar com pessoas mais experientes, eu precisei estudar, eu precisei ler mais a palavra, aprender a administrar o meu tempo, comecei a fazer cursos de administração de tempo, comecei a fazer voltados, né, a cristãos, graças a Deus. Comecei a estudar sobre oração, comecei a estudar sobre disciplinas espirituais. E o Senhor vem me transformando. É um progresso. E eu me permiti, porque também tem que se permitir. Tem gente que faz milhares de cursos, não conclui nenhum e não sai do lugar. Então, nós precisamos entender e ter um propósito. Entender o que Deus tem para a nossa vida. Entender o que Deus tem para a minha casa. O que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. Me colocar à disposição do Senhor e ir fazendo aquilo que está ao meu alcance, entendendo que o que eu faço precisa primeiramente glorificar o nome do Senhor. É para o Senhor. Eu me acordei hoje com um testemunho e eu me lembrava que
quando eu comecei a ter minha vida de oração nas madrugadas, antes de ter filho, eu me lembro que eu tinha períodos de orações mais longos, mais intensos, digamos assim, comparado a hoje. Comparado a hoje, né? E depois da maternidade, uma das coisas que eu me questionei muito, e também em relação à saúde, né? E eu me culpava muito por não ter retomado esse período de oração nas madrugadas, como eu fazia antes, com muita facilidade, digamos assim, com muita constância, eu me levantava para as madrugadas para orar, né? E eu me sentia muito culpada por não estar conseguindo, não estar conseguindo ter uma constância, a constância que eu tinha antes. E o Senhor começou a tratar no meu coração. E aqui não é nada contra a oração da madrugada, tá? Muito pelo contrário. É bênção de Deus nós orarmos em todo o tempo. A madrugada tem algo que é precioso, que é o silêncio. Que é você poder estar ali, sabe, com a sua mente em paz. Até a agitação do mundo né? Tá tudo quieto. Você está mais exposto, mais disponível para ouvir seus próprios pensamentos então, também. E a gente sabe que depois das 6 da manhã começa, né, a rotina do dia a dia das pessoas, a agitação. Então, sim, é muito importante orar pela madrugada, mas o Senhor começou a me questionar, a me trazer a luz, né? Por que você busca nas madrugadas? Você busca nas madrugadas, é por mim? É por mim mesmo? É por paixão? É pela minha presença? E isso constrange. Isso foi constrangedor. Mas me levou à consciência. E muitas vezes é o que Deus faz. Às vezes Deus vai falar com você assim. Dentro de você, vai usar alguém e vai constranger, vai confrontar. E ele perguntou: por que você me busca nas madrugadas? É só para que eu faça aquilo que você está pedindo? É só para que você tenha um pouco mais de unção, mais autoridade para mostrar para as pessoas? É para que é? Quais são os seus objetivos? É pela minha presença? E aí eu pude avaliar. Não era pela presença do Senhor só. É porque eu precisava me validar. As orações de madrugada eram bem vistas. Pessoas que oravam de madrugada, elas recebiam mais de Deus, mais presença de Deus, recebiam mais uma dispensação maior. Todo mundo que você for estudar, os heróis da fé, não falo somente os que estão na Bíblia, mas os gerais, eles tinham uma rotina de vida de oração. Eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma vida de louvor ao Senhor nas madrugadas. E, filho, agora eu não vou cortar porque eu estou ocupada, tá bom? Então, é isso. Exatamente isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele quer nos tratar como maduros, e Ele me tratou como madura. Porque a criança, ela quer que a gente faça as coisas no tempo dela, por exemplo, como ela quer, quando elas querem. Elas querem dominar, muitas vezes, os pais. E nós, muitas vezes, agimos com Deus assim também. A gente acha que a gente vai orar de madrugada e Deus vai ser obrigado a atender minhas orações, porque eu estou fazendo de madrugada, estou abdicando do meu sono, né? Eu estou fazendo renúncias. Então, Deus é obrigado a fazer o que eu estou pedindo naquele momento. A me dar mais unção, a responder minhas orações, a atender meus pedidos. Como criança. E eu notei aquele momento, aquela infantilidade em mim, aquele egoísmo em mim, né? E nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso. Né? Então, eu, como madura espiritualmente, preciso entender isso. Nem sempre Deus vai fazer o que eu quero naquele momento que eu quero. Nem sempre Deus vai atender a todas as minhas necessidades no momento que eu quero. Muitas vezes é até válido o que eu quero, mas o momento, a minha imaturidade
Não me permite, porque senão Deus não vai estar nos fazendo mal, permitindo, fazendo, atendendo tudo que a gente pede, tudo que a gente quer. Então eu me avaliei naquele momento e eu disse, é verdade, Senhor, né? E com o tempo que a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai observando isso em nós. Muita coisa, muita religiosidade, muita hipocrisia. É isso que nós precisamos entender. Precisamos buscar ao Senhor acima de todas as coisas, os nossos desejos, das nossas vontades. Precisamos entender, ter consciência. Por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Precisamos ter essa maturidade. Não somos nada nem ninguém para exigir nada de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um momento certo. Tudo tem exatamente o tempo determinado. Deus quer de nós obediência é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Esperar com paciência no Senhor. Então, em Salmos diz assim, com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo cerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem os levará. Agora, pois, Senhor, e espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro mão, não abro a minha boca, porque tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis como a traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como estranho, peregrino como todos os meus pais. Poupe-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. O salmista, ele está falando aqui, ele resume o que ele fala exatamente aqui. Agora, pois, Senhor, espero. E quem espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Ele faz uma oração de reconhecimento. Ele diz, Senhor, me guarda, me livre de todas as minhas transgressões, de tudo que eu posso fazer futuramente que te desagradar. Me livra. Não me faça pobre diante dos loucos, né? Ele diz assim, Senhor, que eu me cale, que da minha boca não saia nenhuma transgressão, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, que da minha boca não saia nada que venha me prejudicar. E Deus diz assim, que nós somos vaidade, não somos nada, somos como um sopro. Precisamos entender. E ele ainda ora, ele diz, Senhor, atenda para o meu clamor, a minha oração. Não te cales perante as minhas lágrimas, né? Ele reivindica essa resposta. Ele reivindica de Deus misericórdia. Ele fala para Deus que há esperança no seu coração, né? Ele fala que há esperança em Deus. Ele se pergunta em quem eu vou esperar, né? Ele se pergunta aqui, em quem que eu vou esperar? Só um minuto, Josué. Certo, corto já, tenha paciência, tá? E aí ele diz assim, agora, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Então, louvado seja o nome do Senhor e exaltado seja o nome de Deus, né? Glória ao Senhor. E que essa palavra fique em seu coração. Eu fico aqui com essa palavra, porque precisamos entender
que nem sempre as respostas que não recebemos do Senhor é demora. A gente muitas vezes acha que estamos esperando muito. Quando somos infantis, nós achamos que 5 minutos é muito. Nós achamos que esperar ali alguns momentos é muito. E por isso que Deus, ele é sábio. Ele nos trata com responsabilidade, com disciplina. Ele impõe limites. Sim, nós precisamos entender que somos filhos amados de Jesus, de Deus. Mas nós precisamos entender o nosso lugar. Lugar de filho. Filho precisa obedecer, esperar, precisa respeitar o tempo do Senhor, esperar o tempo determinado para todas as coisas, porque quem espera no Senhor, com paciência, ele se inclina para ouvir o seu clamor. E quando nós somos meninos, infantis, né, na nossa imaturidade espiritual, muitas vezes, emocional, de conhecimento também, a palavra diz que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então, quando nós somos infantis, nós começamos a andar, né, no deserto 40 anos, o que deveria ser apenas 40 dias. Então, espere com paciência no Senhor. A espera produz em nós a maturidade, a fé. A espera também revela muito sobre nós. Quem sou eu enquanto eu espero? Há um segredo na espera. Há uma vitória na espera. Quando você espera, você não é derrotado. Você é mais do que vencedor. Agora, quando você desanima, fica com raiva, faz birra na espera, você está dando atestado de derrota. Quando você quer fazer as coisas no seu tempo, você quer apressar as coisas, você quer dar uma ajudinha para Deus, você está atrasando as bênçãos do Senhor. E aí, você vai ter que esperar um pouco mais, até que você aprenda. E aí, o ciclo vai ficar se repetindo, até que você amadureça. Então, em Salmos 40 diz, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Porque quando a gente espera com paciência, Deus está nos ouvindo. Quando nós esperamos com paciência, o Senhor está atentando para a nossa oração. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Quando a gente espera com paciência no Senhor, Ele firma os nossos passos. Ele coloca um novo cântico em nossa boca. Aleluia! Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. A nossa espera produz fé nos outros também. Fé durante e depois. Aleluia! Porque muitos verão a nossa espera glorificando ao Senhor. Como eu espero ao Senhor, diz muito sobre mim. Como filho, como filha. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo quer direito de filho. Mas será que tá agindo como filho? O que filho tem que fazer? Obedecer, respeitar os limites, esperar com paciência, né? Então, no verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor o quê? A sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Aleluia, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado, o que da sua boca tem saído? Como foi o seu mês de março? Como você quer que seja o mês de abril? Como tem sido o seu como foi o seu mês de março na sua vida espiritual, no seu emocional? Como foi? O seu físico, como foi? Tem alguma coisa aí que te incomoda? Você tem apresentado em oração ao Senhor? Então, traga à memória, porque muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os seus pensamentos não se podem contar diante de ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Os pensamentos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são maiores.
Nem tudo Deus vai poder te contar, porque é muito maior do que nós, nem tudo Ele pode me contar. É aos poucos, é no processo. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Muitas vezes, a oferta que Deus mais quer é a tua obediência. A tua obediência. E aqui o salmista diz isso, né? Ele tinha a orelha furada, porque naquela época os escravos, aqueles que eram considerados escravos, tinham a orelha furada. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do teu livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A tua lei está dentro do meu coração. A palavra de Deus está dentro do meu coração. Eu me deleito em fazer a vontade de Deus. Eu me deleito, eu sinto prazer em fazer a vontade de Deus. Eu sinto graça em fazer a vontade de Deus, em estar na agenda de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que eu esteja fazendo. A tua lei está dentro do meu coração. Quando a lei de Deus, a palavra de Deus está no nosso coração, nós não encaixamos a palavra na nossa vida. A gente se encaixa no que a palavra quer para nós. Então, ele diz assim: preguei a justiça, só um minuto. Preguei a justiça na congregação. Ou seja, fale a verdade na tua igreja. Fale a verdade aonde o Senhor te colocar. Eis que não retive meus lábios, Senhor. Tu sabes. Não escondi tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. No Salmo 39, ele estava pedindo ao Senhor que emudecesse ele diante dos ímpios, né? Mas aqui, que guardasse os lábios dele, né? Para que ele não falasse o que não agradasse ao Senhor, né? Mas aqui ele está dizendo assim: Senhor, não escondi a justiça dentro do meu coração. Apregoei, falei o quê? Da tua fidelidade, da tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. Males todos os dias nos cerca. Nos cerca, mas é a boa mão do Senhor que nos guarda. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, e livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem ha-ha. Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Naquele momento, o salmista estava se considerando, né, fraco, pobre. Naquele momento ele se sentia assim. E ele dizia: Senhor, diante dessa situação, fiquem confundidos aqueles que se levantam contra mim para me destruir, né? Eu me sinto assim, eu me sinto pobre, eu me sinto fraco, mas tu és o meu auxílio. Ou seja, Deus é o meu auxílio, aquele que vai me ensinar a tomar as melhores decisões, a eu fazer o que é certo, e o meu libertador. Ou seja, aquele que vai me libertar daqueles que estão tentando me oprimir, ou das coisas que tentam me oprimir. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, o salmista Davi, ele tinha uma vida reta, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida que ele não tinha medo de falar para Deus o que ele sentia, né? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, né, lendo a palavra do Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Como eu disse, né, eu estou com a leitura bíblica também, e hoje eu quero compartilhar nesse primeiro dia de abril, né? Glória a Deus, a minha leitura bíblica fica lá em Salmos 39, 40 e finaliza no 41, né? Então vamos lá,
para finalizar a leitura aqui. Salmos 41 diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o susterá no leito da enfermidade. Aleluia. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Talvez você esteja aí, né, sendo alvo de perseguições, alvo dos pensamentos maus, dos desejos maus de outros. Mas se você tiver uma vida com Deus, uma vida de oração, apresenta tudo para Deus. E ele diz aqui, né? E se algum deles ver-me, dizem coisas vãs no seu coração, amontoam maldade, e saindo para fora é disso que fala. Todos que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Fica com essa palavra. Se você ficou até aqui, que Deus te abençoe e te dê a bênção da permanência.